Esse vídeo é para você que já pensou em jogar tudo pro ar. É para você que já quis desistir, que já quis abrir mão, seja do que for. Esse vídeo é para você que acha ou que achou que não tinha mais saída, que não tinha mais solução. Vem comigo, assiste até o final. Vamos refletir um pouquinho, vamos brilhar. Bora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que faz você brilhar. O meu nome é Jean e é um prazer estar aqui com você novamente. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a divulgar esse trabalho, a chegar a muitas outras pessoas. Eu quero começar esse vídeo com uma história. Existia uma criança que o pai dele era caixeiro viajante. E a mãe dessa criança, por volta dos 5 anos ou 6, não me lembro exatamente, acabou morrendo. E o pai, para poder levar sustento para casa, acabou distribuindo os filhos entre vários parentes. Então, deixou o filho com uma tia, o filho com uma outra tia, outro filho com uma prima, um outro com uma madrinha, e assim sucessivamente, porque ele trabalhava viajando e não tinha alguém para ajudar nesse cuidado das crianças. E uma dessas crianças foi para uma madrinha. E essa criança chegou na casa dessa madrinha, uma mulher muito rigorosa, muito áspera, muito venenosa, uma pessoa que sempre servia a mesa e deixava essa criança, que era seu afilhado, sem comer. E essa criança era uma criança, chorava, porque, imagine, chorar de dor da fome, por não ter com o que se alimentar. E de repente, um certo dia, essa criança estava brincando ali na frente da sua casa e apareceu um cachorro. Esse cachorro chegou carregando um tipo de fruto bem nutritivo. E esse cachorro ele tinha uma cara muito brava, assim. A criança tinha um pouco de medo, mas deixava esse fruto todo dia na hora do almoço. E isso foi durante um bom tempo. E a criança começou a se alimentar, começou a comer e conseguiu ali, dentro do processo do possível, entre violências, abusos, agressões, as mais diversas possíveis, se tornar quem hoje conhecemos como Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Quem vem de uma linha mais espírita ou espiritualista sabe de quem estou falando. Quem não tem conhecimento profundo também já deve ter ouvido falar sobre esse nome. Chico Xavier foi um ser de muita luz que pisou sobre essa terra, que teve uma vida de extremas provações, que foi desafiado, que foi humilhado, que foi trucidado de várias formas, como se ele estivesse sendo um farsante. E hoje, ao olhar a história dessa pessoa, independente da sua religião, abra-se a escutar essa mensagem, porque ele trouxe um conhecimento do mundo espiritual para nós muito grande. Se Chico tivesse desistido naquele momento, ou desistido da própria vida, ou desistido do seu propósito, né? Tanto que Chico foi crescendo, aparece seu mentor, propõe para ele escrever 30 livros, que ele ia ser só uma ferramenta. Chico escreve, passa-se mais um tempo, finaliza, Chico fala, terminamos. Vamos tentar mais 30? Chico escreve, e nisso, Chico Xavier escreveu mais de 400 obras espíritas. E quantas vidas este ser mudou? Quantas vidas essa pessoa, pelo seu exemplo, seu caráter, transformou por não ter desistido? Eu mesmo acabei entrando na doutrina espírita, que foi o meu primeiro berço para entendimento das questões espirituais, por conta de obras do Chico Xavier. De entender que essas obras tinham um quê de um conhecimento que eu sentia que acreditava naquilo, nunca ninguém tinha me apresentado aquilo, mas fazia sentido quando comecei a ler. Tem uma outra história de Chico muito interessante. Quando a mediunidade começa a se desenvolver, ele vai até o padre, porque ele era católico, e diz, né, que a mediunidade, ele no caso estava sendo desenvolvida, que ele teria que deixar a igreja, porque, enfim, ele tinha outros trabalhos para fazer, outros caminhos. E ele era catequista, e as crianças ficaram muito tristes quando souberam da saída do Chico. E as crianças mesmo pediram para Chico, Chico, ensina a gente então na sua casa. Chico começou a ensinar e pregar sobre o Evangelho de Jesus para essas crianças. Ele tinha lá uma árvore que conseguia reunir todo mundo em volta daquela árvore, só que o que aconteceu? O Chico ele era muito pobre. E as crianças dentro da igreja tinham um projeto social que as alimentava durante a catequese. Ele não tinha
como dar mantimento para todas aquelas crianças que chegavam ali. E crianças em situação de vulnerabilidade. Então, o que aconteceu? Certo dia começou a chover muito. E o Chico preocupado, meu Deus, o que eu vou dar de comer para essas crianças? Não tenho o que dar de comer. E aquela chuva vindo, e aquele vento, e aquele trovão, e ele botou todas as crianças embaixo da árvore. Nisso as vizinhas saíram, começaram a fechar as janelas e olharam: Chico, você tá doido? O que você tá fazendo aí? Ele: uai, eu tô aqui, tô falando da vida de Jesus para as crianças. Não, Chico, não fica embaixo da árvore não, porque a árvore pode ser um para-raio, né? E aí ela falou: mas eu não tenho o que fazer, é o único lugar que eu tenho, e as crianças estão com fome, a gente não sabe o que fazer, para onde ir. As pessoas moradoras acolheram essas crianças e Chico. Uma começou a falar assim: eu fiz broa, eu tenho leite, eu tenho um pedaço de bolo para cada uma. E nisso, esse projeto de evangelização, de falar sobre Jesus, foi ganhando espaço e as crianças tinham o alimento necessário. Ou seja, por conta de um grande vento que passou e despertou toda essa cena, nossa, fico todo vibrando meu corpo, ó, de falar do Chico. Energia maravilhosa, meu Deus. Gratidão. É como se eu estivesse vivendo a situação, sabe? É como se eu estivesse lá vendo isso acontecer. Essa história me ensinou, né? Obrigado, Maíse Braga, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, que é uma palestrante oradora que trabalha no Espiritismo há mais de 50 anos e que trouxe essas histórias em uma palestra e que hoje eu posso compartilhar com vocês. Ele não desistiu. Ele tinha uma fé dentro dele, um entendimento do que ele faz, o que ele fazia era bom, era belo, era verdadeiro. Era em prol da vida de outras pessoas que não tinham possibilidades, nem financeiras, muito menos às vezes de acessar algum conhecimento espiritual. Ele dava o pão, mas não o pão físico também, mas principalmente o pão espiritual. Ele servia o pão espiritual com a mensagem de amor trazida pelo Cristo para nosso planeta. Então, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, ele seguiu trabalhando, ele seguiu fazendo o papel dele, ele seguiu ouvindo a sua própria intuição sobre o que tinha que ser feito, independente das dificuldades. A história de Chico, fora os sofrimentos todos que ele teve, físico, uma questão no olho, além de enaltecer esse espírito extremamente iluminado, um trabalhador crístico de Jesus, que veio para essa terra para iluminar a vida de tanta gente, e que mudou a vida de tanta gente com a sua vida e com a sua obra escrita, né? E a vida dele se tornou uma obra também. É que a gente siga o nosso caminho, confiantes de que nós não estamos desamparados. Deus alimenta até os pássaros, os animais mais pequenos em nível de consciência. Eles levantam para a vida ao amanhecer, tendo a confiança de que vão encontrar o alimento necessário para sobreviver aquele dia. É um vídeo sobre o resgate da fé. Não é fácil. A gente passa situações difíceis, tem pessoas problemáticas no nosso caminho. Nós temos questões kármicas espirituais que às vezes são jogadas na nossa cara para a gente resolver, e não é fácil, a gente passa por turbulências, dificuldades, mas o manter essa fé acesa, essa chama acesa, ela é muito importante para entender que é uma fase. Uma última história de Chico, para finalizar esse vídeo. Um dia ele estava numa dificuldade muito grande e fez a sua oração, era uma pessoa muito religiosa, e a própria Mãe Maria veio trazer um recado para ele. E Chico ficou muito feliz, imagine, uma mensagem de um ser tão evoluído espiritualmente. E quando ele recebe a mensagem era a seguinte: isso também passará. Ele falou: meu Deus, eu esperava mais, né? Um recado de Maria tão simples, como assim isso também passará? E ele acaba entendendo que era uma fase, que era um momento turbulento, que ia ser cessado, que era uma experiência que ele estava passando, mas que ia ser concluída. E um dia ele estava muito feliz, num contexto, numa situação, e chega o seu mentor e diz para ele: Chico, isso também passará. Ou seja, gente, a impermanência da vida. Os momentos felizes e tristes passarão. Nós precisamos ter o entendimento de saber navegar por estes rios, quando estivermos no alto, quando estivermos abaixo, entender que são processos e que a gente consegue sim superar essas dificuldades. Desde que mantenhamos a nossa fé viva, entendamos que isso também passará. Não há mal que dure para sempre. Não há dificuldade que dure para sempre. Não há tristeza que dure para sempre. E a gente está falando para pessoas e com pessoas que às vezes
se desmotivaram diante das dificuldades, que não estão conseguindo reconhecer o quanto de bênção possui na própria vida. Então é importante que um exercício que eu deixo como dica, uma coisa por dia, agradecer de manhã. Uma coisa. O que você pode agradecer? Agradecer por ter um café da manhã, agradecer por poder tomar um banho, por ter um trabalho, ainda que talvez não seja o ideal, por ter uma remuneração, talvez ainda não seja o que você quer no momento, mas é o que te ajuda, te sustenta nesse plano. Por ter uma família que, ainda que desajustada, foi quem recebeu você no seio familiar, enquanto entidade, enquanto espírito, para viver a experiência terrena e evoluir. Encontrar os pequenos pontos de agradecimento durante o dia reforça essa nossa conexão com o divino e eleva a nossa frequência vibratória. Quanto mais eu elevo minha frequência, mais eu saio da zona de frequências baixas e me conecto a energias mais sutis. Você consegue ter mais acesso aos seus mentores, os seus protetores, seus guias espirituais que estão com você. Então, é sobre isso. Não desista. Isso que você está vivendo também passará. Coisas lindas estão no seu caminho. O seu destino é brilhar. O seu destino é ser luz, porque essa é a tua essência. Por mais que hajam dificuldades nesse momento. A única fatalidade da vida é a nossa ascensão espiritual e nos tornarmos co-criadores junto a Deus. Um beijo muito grande. Sinta o meu amor e o meu carinho que emana do meu chakra cardíaco para o seu. Que você fique bem, que você fique calmo e consiga entender que isso também passará. Brilha!